E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, nós iremos aí prosseguir em Jeremias, capítulo 5. Os pecados do povo de Deus. Percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai, nas praças, se encontrares uma só pessoa que vive em plena honestidade. Rapaz. Opa! Que pratica a justiça e busca a verdade. Se achares alguém assim, eu perdoarei toda a nação. Mesmo que afirme, juro em o nome de Yahvé, ainda assim estão jurando falsamente. Mas o Senhor não é fidelidade que os teus olhos busquem. Tu já os feriste, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixaste entunados, mas recusaram a aceitar a lição. Ao contrário, empedernaram e fecharam o rosto mais do que um rochedo e negaram arrepender-se. Então pensei comigo, eles são apenas pobres e ignorantes, ainda não compreenderam o caminho de Yahvé, os mandamentos do seu Deus. Partirei em busca dos ilustres e dos mais cultos. Falarei com eles, pois com toda certeza eles devem conhecer bem o caminho do Senhor. Vamos ver. As exigências do seu Deus. Isso. Entretanto, todos eles rejeitaram o senhorio de Deus sobre eles e romperam os laços com o Eterno. Por esse motivo, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os destruirá, um leopardo ficará à espreita nas proximidades das suas cidades, com o propósito de despedaçar qualquer pessoa que dela sair. Porquanto a rebeldia deste povo é muito grande e os números são os seus erros e desvios. Ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos e se entregaram à infidelidade e ao adultério, frequentando casas de prostituição. Agiram como cavalos bem nutridos e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Porventura não devo eu castigá-los por causa dessas atitudes? Questiona o Senhor. E não devo eu vingar-me de uma nação que se comporta deste modo? Subi, pois, aos seus terraços de videira e arrasai-os. Todavia, não os aniquileis de todo. Cortai, sim, os seus ramos, pois não são do Senhor. Porquanto a casa de Israel e a casa de Judá têm procedido com infidelidade para comigo. Palavra de Yahvé. Eles mentiram acerca de Yahvé e afirmaram, ele não tomará atitude alguma, nenhum mal nos atingirá. Não veremos nem espada nem fome. Ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento. A palavra não está neles, portanto, que suas predições caiam sobre eles próprios. Por esse motivo, assim determina Yahvé, o Deus dos exércitos. Porque falaste esta palavra, eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca, e desse povo lenha que o fogo devora. Ó casa de Israel, palavra de Yahvé, eis que trago de longe uma nação que a invadirá, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conhece e cuja fala não compreendes. Sua aljava é como um túmulo aberto. Toda ela é composta de guerreiros. Devorarão, pois, as tuas colheitas e o teu pão. Devorarão os teus filhos e as tuas filhas, devorarão as tuas ovelhas e os teus bois, devorarão também a tua vinha e as tuas figueiras. Exterminarão ao fio da espada todas as cidades fortificadas nas quais depositas a tua confiança. A pedagogia da correção divina. Olha que interessante.
a pedagogia da correção divina. Pedagogia. Legal. Contudo, mesmo aqueles dias não vos aniquilarei por completo, declara Yahvé o Senhor. E quando indagardes, por que Yahvé, o nosso Deus, faz tudo isso contra nosso povo? Tu lhes declararás, do mesmo modo como me abandonaste e desprezaste, a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra, também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha e que não vos pertence. Sendo assim, anunciai isto à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negais a ouvir. Porventura vós, de fato, a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Não tremeis diante da minha presença? Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezam. Ou seja, até o mar obedece a Deus, os seres humanos, os animais, mas os seres humanos não obedecem a Deus. Meu Deus! Observo-lhes o íntimos e vejo que sequer cogitam. Melhor seria termos Yahvé nosso Deus. Afinal, é Ele que nos dá a chuva de outono e a da primavera a seu tempo e que nos reserva sementes certas para a colheita. Porém, as suas iniquidades afastaram essas bênçãos de vós, os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens, né? Lá em Isaías também diz isso, que as nossas iniquidades é que nos afasta de Deus, né? Tá nos vídeos anteriores. Se eu não me engano, acho que é Isaías 53 ou 54. De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita como numa emboscada de caçadores de pássaros, mas neste caso, suas armadilhas foram feitas para capturar gente. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso, tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados, dos órfãos, tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta Yahvé. Não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim, né? Nós vemos isso no dia de hoje. Isso, exatamente isso. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isso. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim, né? No dia da verdade, no dia do juízo, né? Então vamos aí, ó, acordar. O inimigo cerca Jerusalém. Jeremias capítulo 6. Agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai o chofar, a trombeta em Tecoa. Levantai o sinal em Bet-Aquerem. Porquanto já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Destruirei a ti, filha, a cidade de Sião, linda e formosa, com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam
à vontade, cada um em seu próprio lugar. Preparai-vos para enfrentá-las na batalha. Levantai-vos, subamos em pleno meio-dia. Ai de nós que o dia declina e as sombras da tarde já se estendem. Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubai as árvores e erguei tampas de cerca contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade, eis que está cheia de opressão, como um poço faz botar as suas águas, assim ela faz jorrar a sua malignidade. Violência, destruição, são as exclamações que se ouvem do lado de dentro de suas portas. Há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Corrigi-te, ó Jerusalém, ouve a minha advertência para que eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombros, uma terra desolada e deserta. Assim diz Yahvé Todo-Poderoso: eis que na terra de Israel não permanecerá ninguém, ela será respingada e ficará limpa como uma videira colhida 2 vezes, como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repassa os rachos, cachos por cachos. Mas o Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos, um povo que não deseja ouvir-te a palavra de Yahvé, e para eles, desprezável, a palavra de Yahvé é para eles desprezível, não encontra nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Rapaz. Mas a ira do Senhor dentro de mim ferve a ponto de transbordar, já não posso retê-la, derramar, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupos, porquanto eles também serão atingidos e capturados, assim como o marido, esposas e idosos, e até aqueles da idade bem avançada. As casas deles passarão a outros seus campos juntamente com suas mulheres, assim que eu estender a minha mão contra os que vivem nessa terra. Palavra do Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes. Agem do mesmo modo, todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz? É o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje, nem amanhã. E o povo fica massageando as coisas e não tem paz nenhuma. Não vai mais mudar, não. É fogo e enxofre para bronzear a pelezinha. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso eles cairão entre os que caem quando eu os castigar. Serão grandemente humilhados. Assevera Yahvé. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis a paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: não cremos nisso, não o seguiremos. Colocai sobre vós sentinelas e vos orienteis, dizendo: prestai atenção ao som do chofar, trombeta. Mas replicaste: não atenderemos às tuas ordens. Meu Deus. Portanto, isso escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Ouve, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam as minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos.
Que me importa o insensato que vem de Sheba, Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra longínqua? Vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. Por isso, declara Yahvé, estou colocando obstáculos diante deste povo, a fim de que os pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Assim diz o Senhor, eis que virá um exército do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança com habilidade, são bárbaros, cruéis e não têm misericórdia, e o som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar. Eis que já estão a caminho e vêm montando os seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião. Logo que tomamos conhecimento das notícias sobre eles, as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós, uma dor como a dor parturiente. Não saiais para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega a espada e o terror está presente em todos os cantos. Ó minha filha, meu povo, veste-te de saco, luto e lamento, e revolve-te sobre as cindas. Lamenta-te com o pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único. Pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos vós. Eis que eu mesmo o designei para examinar as mentes e para examinador de mentais e provador do meu povo, para que avalie e submeta à prova o procedimento deles. Afinal, todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de mentiras e falsas acusações. Eles estão pedrificados, endurecidos em seus corações como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem na prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no ardor do fogo, mas o refino segue em vão. Os malignos não são expurgados. Assim os maus serão conhecidos como prata de refúgio, porquanto Yahvé, o Senhor, os rejeitou. Ou seja, um resumão aqui rápido. Por que acontece muita doença na gente, muita peste, né, epidemia? Talvez nós precisamos de chuva e a chuva não vem. Talvez nós precisamos de sol, o sol não aparece, porque os nossos pecados são muito. A desobediência do povo e Deus nos castiga, né? E esse castigo é muito justo. Não tem como eu não seguir as leis de Deus, não seguir a lei do trânsito, não seguir a lei do casamento, a lei de boas condutas, não chegar num lugar e não observar o que eu posso fazer naquele lugar e o que eu não posso fazer, e aí isso me traz consequência, e assim também é a palavra de Deus, né? Eu não posso entrar no fórum de camiseta, eu não posso entrar no fórum sem camisa, eu não posso estar no mercado sem blusa, né? Então, cada lugar tem o seu jeito, e na Bíblia, na lei de Deus, não é diferente. Se o homem caminha de acordo com o que Deus quer que ele faça, ele vai ser abençoado. Se ele caminha na contramão do que Deus quer que ele faça, ele não vai ser abençoado. E Deus ainda assim é bom e maravilhoso. Paz.